Encerrando aqui as apresentações sobre esguichos. Se você ainda não viu, assista também as partes 1, 2 e 3. E como sempre, você é muito bem-vindo ao Baldória Treinamentos. Para evitar acidentes ou incidentes, tal como esse do vídeo, eu listei aqui alguns cuidados a serem tomados ao pressurizar linhas de mangueiras, principalmente quando isso é feito pela primeira vez ou quando as mangueiras estão vazias. Certifique-se de que as conexões estejam corretamente acopladas. As mangueiras devem estar corretamente posicionadas, quanto mais alinhadas, melhor. Tem que ter uma comunicação entre o operador do esguicho e o operador do hidrante ou da viatura. O operador do esguicho em posição de boa base, esguicho no padrão de neblina ou proteção, válvula do esguicho parcialmente aberta ou fechada, como queira, e válvula do hidrante ou da viatura aberta lentamente. Aqui um item que é difícil a gente mensurar, mas que com experiência e com treinamentos a gente vai percebendo, escolhendo os melhores equipamentos, as melhores técnicas e padrões de jato, que são as gotículas de água. A água a gente utiliza basicamente para resfriar superfícies, resfriar combustíveis, resfriar as chamas. Segundo alguns fabricantes, alguns esguichos produzem gotícula na faixa de 300 a 900 micron, e para a gente, para uso industrial, o ideal na faixa dos 350 microns. Só como referência, o micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Em relação à taxa de expansão da espuma, para nós o ideal na faixa de 1/4 e 1/10, sendo que 1/4 nos esguichos não aspirados e 1/10 nos esguichos aspirados. Este é o meu preferido, esguicho com vazões selecionáveis ou seletáveis. Este especificamente possibilita vazões de 30, 60, 95 e 125 GPM, e tem ainda uma vazão para a limpeza do sistema. Permite selecionar a vazão manualmente no próprio esguicho, o controle está na mão do brigadista, e essa vazão é obtida na faixa dos 100 PSI. Eu considero ideal para bombeiros e brigadistas profissionais da área industrial. Basicamente, a seleção das vazões eu faço da seguinte forma: 30 GPM apenas quando eu vou pressurizar a linha pela primeira vez e reduz a força de reação. 60 GPM nas situações que eu tenho que controlar a vazão de água e não requer tanto alcance. 95 GPM também com uso de água. Nesse caso eu tenho um alcance maior do jato, um poder de resfriamento maior. 125 GPM eu uso quando eu vou fazer o combate com espuma. Lembrando que normalmente a gente utiliza a linha acoplada à expedição de uma viatura. Nesta faixa de vazão, acima de 100 GPM, tem um aumento na perda de carga da linha, onde a pressão no esguicho é em torno de 75 a 90 GPM. E nessa faixa de pressão,
a gente obtém uma espuma com boa taxa de expansão, mesmo considerando que esse esguicho não tenha sido projetado para uso de espuma. E fazendo uma análise, a gente constatou que a expansão da espuma gerada por esse esguicho nessa faixa de pressão é superior a muitos esguichos destinados ou fabricados especificamente para o uso de espuma, isso considerando os esguichos não aspirados. Foto mostrando os principais equipamentos do esguicho, destacando aqui o flushing, ou limpeza. Às vezes a gente está fazendo um combate na área industrial, pequenas carepas ou sujeiras começam a obstruir o esguicho. Se isso acontecer, a gente recua para uma posição segura e aciona rapidamente esse flushing. Com isso, sujeiras menores conseguem ser expelidas pelo próprio esguicho. Ressaltando que quando a gente trabalha em instalações de altos riscos, altas pressões, altas temperaturas, devemos ter o máximo de cuidado ao aplicar padrões de jato. Pode causar danos estruturais e, com isso, agravar a situação. Essa foto é mais para mostrar a perfeição deste padrão de neblina. Essa é uma foto bem antiga. A finalidade aqui é apenas demonstrar a excelente qualidade desse esguicho. Vejam o padrão de neblina e que a proteção está dos pés até a cabeça, um amplo raio de ação da neblina. Mesmo com espuma, temos aqui um excelente padrão de proteção. Isso é necessário quando a gente opera com líquidos inflamáveis. No processo, os produtos estão em altas temperaturas, alguns acima da sua temperatura de alta ignição. E como nas unidades a gente tem linhas de mangueiras e extintores, requer técnicas especiais. Nesse caso, estamos fazendo um combate combinado. Primeiro a gente faz o resfriamento com água, em seguida fazemos a aplicação de pó e na sequência voltamos com a neblina d'água para fazer o resfriamento final. Essa técnica faz parte da nossa grade de treinamento dos brigadistas. Na minha opinião, todo bombeiro ou brigadista deve ter no bolso uma fita de ancoragem ou até um pedaço de corda. Observe aqui a tranquilidade. Isso é importante principalmente nos combates demorados. Trincheira ou TL, como alguns chamam, é sem dúvida um dos melhores projetos para treinamentos e operações com esguichos. Alimentação feita com líquido inflamável, pode ser feita de forma intermitente, quer dizer, a gente coloca um pouco de produto e para. O volume pode ser variável conforme o tipo de treinamento, o nível do pessoal, ou ainda manter a alimentação constante durante todo o treinamento. Isso dificulta bastante e também aumenta os riscos. Internamente, possui um tubo oco ou vazado na extremidade. Sua função é fazer o fogo voltar, tornando o treinamento bem interessante. Atualmente, é coberto por grade, por medida de segurança, só que isso tornou o treinamento bastante ou ainda mais divertido. Requer um perfeito sincronismo da equipe, controle dos padrões de jato, controle da vazão e rapidez nas ações, principalmente na hora que for feito o recuo, quando o fogo retorna.
Normalmente a gente faz o combate por 3 linhas, 2 combatendo e uma fazendo a proteção da equipe. Esta foto é mais recente, observem que já está com grade. Interessante nesse projeto que é necessário ter um controle muito grande das vazões utilizadas. Observem aqui que já houve transbordamento. Normalmente, por causa da grade, a gente precisa operar com esguicho mais na vertical. Só que com isso o fogo se aproxima, sendo necessário uma outra linha fazendo a proteção. A técnica é deslocar o produto até o final, fazendo o confinamento, e aí tentar fazer um sufocamento. Isso é muito difícil com o uso de água. Às vezes a gente conclui o combate com o uso de extintor de pó. Um dos objetivos é concluir o combate sem provocar o transbordamento. Aqui eu prefiro usar a técnica do caranguejo, fazendo deslocamento lateral, como está sendo feito por essa linha. Se houver um retorno de chamas, e isso sempre acontece, basta abrir proteção total e fazer o recuo nesse sentido. Já essa linha, se o operador do esguicho não for muito esperto, quando há um retorno de chama, pode levar aqui uma lambida. Não vai acontecer queimaduras porque ele está protegido. E quando a equipe está afiada ou muito bem treinada, a gente pode fazer o treinamento mantendo a alimentação constante do líquido inflamável. Para isso é recomendável fazer a aproximação, o início do combate no sentido oposto do local de injeção do produto. E também a utilização de EPR ou máscara autônoma, e eleva bastante o grau de dificuldade de combate nesse projeto. Enfim, este é o meu projeto preferido e com certeza treinamento aqui, a diversão é garantida. Não sei se esguicho é um termo adequado para este equipamento. Alguns conhecem como escudo d'água, outros espelho d'água. Enfim, é um equipamento bastante útil. Neste cenário, fizemos a montagem como medida de segurança ou prevenção para proteger a equipe que está montando este canhão em um simulado de incêndio de tanque. É o primeiro equipamento que a gente monta ou instala antes de mobilizar toda a logística necessária para o combate ao incêndio em tanque. Essa foto detalha melhor. Ele está instalado no dique do tanque e uma vez instalado e pressurizado, é estável, não requer coragem ou que fique um brigadista ou bombeiro segurando o equipamento. Outra aplicação é confinar ou conter avanço de nuvem de gases, tais como cloro, amônia, gás natural. Bem simples e fácil de operar. Exemplo de cenários críticos ou difíceis de apagar, principalmente pela dificuldade de acesso. Incêndio na parte superior de tanques, tais como em válvulas de pressão e vácuo, câmaras de espuma, bocas de medição, boca de visita ou boca de limpeza,
franges de linhas na bacia ou até na própria linha. Exemplo de equipamentos e sistemas que podem ajudar nesse tipo de combate. Infelizmente, isso depende de importação. A opção desde uma linha manual até um canhão de 6.000 galões por minuto. O pó é admitido por esse mangote, onde é possível alimentar com até 6 reservatórios. Trocando esses pinos, a gente muda a vazão de água e mudando esse requinte, a gente muda a vazão de pó. Neste exemplo, temos aqui uma carreta de pó com um cilindro de gás para fazer a pressurização. O esguicho, na parte central, é admitido água, na parte de cima o pó. Esta mangueira vermelha é água, a mangueira preta é o pó. Vale lembrar que o pó utilizado é o púrpura K, tem que ser um pó insolúvel em água. Caso contrário, a mistura se transforma numa água suja. Uma foto do esguicho mostrando o início da operação com água. Também pode ser com espuma. Com água tem um alcance maior e a mangueira de cima é onde é feita a injeção do pó. Tem duas válvulas, uma para a linha de água e uma outra para a linha de pó, ambas operadas por uma alavanca. Nessa foto eu estou simulando o controle do cenário com o uso de espuma. Aqui a utilização da fita de ancoragem seria mais necessária ainda. A maior dificuldade que a gente tem é manter o alvo durante o deslocamento, principalmente enquadrar certinho o ponto do vazamento na hora de fazer a aplicação de pó. Às vezes a gente tem que fazer um movimento aqui na vertical e se o alvo não for atingido de forma correta, o pó não faz efeito. É um sistema fantástico, porém sua utilização em cenários reais requer alguns cuidados ou análise. Às vezes nem sempre é interessante fazer extinção, como por exemplo o vazamento de gases. Há outros em que, fazendo a extinção prévia, melhora as condições de segurança para fazer o bloqueio. Aí sim, esse tipo de equipamento é fundamental. E sem dúvida, vale a pena ter como parte dos nossos equipamentos e sistemas. Senhores, novamente, fazendo a proteção para a entrada, para a aproximação ao obstáculo, o entorno já foi protegido. Dessa vez estamos utilizando duas pessoas em função de, não do empuxo, mas sim do peso que esse esguicho tem quando acionado simultaneamente água ou espuma e pó. Por enquanto só aplicação de espuma. Agora iniciando a aplicação do pó. Extinção do fogo, rescaldo, voltando para a espuma.
Canhões, monitores portáteis é o tema da próxima apresentação, onde espero encontrá-lo novamente. Até lá!